que o Senhor colocou ao meu coração está no livro de Êxodo, capítulo 1, aleluia, versículo 15. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e outro nome Puá. E disse: quando ajudares no parto as hebreias e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Amém? Amém. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Luca, abaixa um pouco a luz. Já li a palavra. Aleluia. Foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E o interessante dessa palavra, irmão, nós estamos no mês da família. Mês de maio todo, nós estaremos orando, clamando pela família. E às sexta-feira também esse culto é direcionado para famílias, casais e famílias. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E o interessante é que hoje nem seria eu que iria pregar, viria um pastor, né, Fabiana? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu estava torcendo para que ele pudesse vir, mas teve alguns imprevistos. E o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração. E aqui está falando nesse livro de Êxodo que foi dado um edito para que essas mulheres matassem todo menino que fosse homem. E o interessante é que nós vamos ver no decorrer dessa palavra, como a Bíblia diz, que elas temeram ao Senhor. Foi falado aqui de atitude. Essas mulheres tiveram atitude. Mas o Senhor foi ministrando no meu coração, porque a gente sabe que o Senhor tinha prometido que aquele povo sairia do Egito. Só que se passaram muitos anos, muitas gerações. E chega um momento que nós vamos ver a palavra falando que a todo tempo que Faraó afligia aquele povo, maltratava aquele povo ele crescia, ele se multiplicava. E aí a Bíblia mostra que Faraó ele tem medo que aquele povo cresça mais e se rebele contra o reino dele. E aí ele afligia, e aí ele colocava trabalho, e eles iam se multiplicando, porque havia uma promessa de Deus para aquele povo. E muitas das vezes na nossa vida, a cada um de nós, as adversidades vêm, as lutas vêm, a perseguição vem, o engano vem, a mentira, a calúnia, e muitas das vezes todas essas situações vai demonstrando para cada um de nós que essa situação não te para, não te paralisa, não traz murmuração, não traz incredulidade, porque há um propósito na tua vida. Muitas das vezes, como foi falado aqui, nós estamos cansados, nós estamos abatidos, nós estamos tristes, mas nós conseguimos chegar na casa do Pai. Nós conseguimos chegar na casa do Pai. E aí, Faraó, eu estudando sobre essa palavra, no estudo diz que os adivinhos de Faraó foi revelado para eles que viria um Salvador. Viria um Salvador. E ele temendo, ele dá esse edito para que essas mulheres matassem as crianças que fossem do sexo masculino. E o interessante é que nós vamos ver que essas mulheres, porque diz alguns estudiosos, porque aqui fala que elas eram hebreias, mas diz que não sabe se elas eram ou se não eram. A Bíblia fala, mulheres hebreias. E elas, a gente fica imaginando o rei, Faraó, dar uma ordem para aquelas mulheres, para que aquelas mulheres matassem
quando a criança nascesse e aquelas mulheres, por temor a Deus, não obedecem. Tem que estar muito cheia de Deus, irmãos. Tem que confiar muito no Senhor. Porque não era qualquer pessoa, era Faraó. Era o rei com autoridade que podia matar aquelas mulheres. E quando o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, quantas intimidações você já não viveu, eu já não vivi. Não vai mais, não prega mais, não anuncia mais. E vem as ameaças, não, toco no filho, toco no neto, toco no marido, toco na casa, toco na saúde. Mas nada disso não nos intimida mais, irmãos. Porque nós sabemos em quem temos crido. E quem sabe, em quem acredita, não vai parar, não vai desistir, não vai ficar prostrado. Vai continuar andando na contramão desse mundo e vai continuar sendo anunciador de boas novas. Ainda que eu ainda não esteja vivendo, ainda que eu ainda não, o milagre ainda não chegou na minha casa, ainda que eu esteja orando por alguém que eu amo muito, eu vou continuar anunciando. Porque foi liberada uma sentença. E era uma sentença de morte. Quantas das vezes não é liberado do inferno para minha casa, para minha vida, para a vida de vocês, para a casa de vocês? Uma sentença de morte. Mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos livramentos, quantos escapes. Nós estamos vivendo em dias maus. A nossa oração é para que a pessoa que nós amamos e até aquelas que nós nem conhecemos não depara com esses filhos das trevas que estão aí ceifando por causa de uma moto, ceifando por causa do celular. Porque para eles não têm mais amor à vida deles. E eles não têm mais amor. Se eles não têm a deles, vai ter do outro. E a gente vive em constante oração para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha compaixão. E a gente vê aqui essa sentença por quê? Porque estava chegando o prazo do milagre, da profecia se cumprir para aquele povo. O Senhor disse que iria arrancar eles do Egito. E aí eles achando que iria atrapalhar o plano de Deus. Irmãos, ninguém atrapalha o plano de Deus a não ser nós mesmos. É verdade. Nós atrapalhamos quando nós não entendemos que existe um Deus que é fiel. Aleluia. Que existe um Deus que Ele diz que Ele é fiel para aqueles que são fiéis com Ele. Que existe um Deus que se Ele falar, eu livro, Ele livra. Eu curo, eu liberto, eu liberto. Esse é o nosso Senhor. Aleluia. E quando a gente acredita nisso, a gente, como foi falado, nós temos atitude. Porque a sentença vai estar sempre sendo liberada. Porque a Bíblia vai dizer que há um adversário bramando como um leão buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos um Deus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então essas intimidações, essa sentença que é liberada do inferno, ainda que ela venha liberada, nós temos um Deus que não dorme. Um Deus que a Bíblia diz que tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Um Deus que diz que enquanto nós estamos dormindo, Ele está velando por nós, Ele está cuidando de nós. Esse é o nosso Senhor. E nós precisamos acreditar que Ele é fiel. Nós não precisamos vê-lo, não. Nós só precisamos ter certeza que Ele existe, que essa palavra que Ele deixou como manual é viva e eficaz. Uma palavra que nós acreditamos. Mas quantas sentenças de morte, quantas pessoas com palavras, com atitude não vai querer te matar, você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas tem uma voz que está ecoando mais alto que a voz do Espírito Santo de Deus falando, filho, você vai conseguir. Você vai conseguir porque eu vou te ajudar. Você vai conseguir porque hoje você tem me colocado em primeiro lugar na tua vida. Nós somos impulsionados, irmãos, a não desistirmos. Até porque a palavra tem nos ensinado a não viver por vista e sim por fé. Irmão, na maioria das vezes o cenário é contrário. Na maioria das vezes o cenário é contrário. Mas não é por vista, é por fé que
crer na palavra, eu tenho que crer na promessa, eu tenho que crer naquilo que Ele tem liberado para a minha vida. Eu posso não estar vivendo, mas eu não vou deixar de anunciar. E aqui a gente vê que essa sentença era para frustrar, para matar o plano de Deus. E a sentença que muitas das vezes é liberada do inferno para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, é para frustrar os planos de Deus. Para te parar, para te neutralizar, para te colocar medo, para te colocar insegurança, para você desistir, para você ficar murmurando. Mas quando nós entendemos que existe um Deus que enviou o seu único filho, que foi para aquela cruz, que morreu, que carregou o pecado da humanidade, mas que ressuscitou no terceiro dia, e que deixou para nós na palavra: voltarei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Tem o Espírito Santo que vai te impulsionar, que vai te encorajar, que vai fazer com que você tenha atitude. Até porque o inimigo vai estar sempre querendo nos frustrar, irmãos. Porque há um propósito de Deus para cada um de nós. E o propósito maior é o plano da salvação, irmãos. E é isso que Deus quer, nos salvar. Salvar a nossa alma. E Deus, Ele vai salvar a nossa alma, mas Ele também tem bênção para cada um de nós. Tem transformações para cada um de nós. Tem milagres para cada um de nós. Mas a gente vê aqui a ousadia do inimigo, usando o Faraó, um homem com autoridade, um homem que tinha um certo poder, dando uma ordem para duas mulheres matar, como se ele achasse: eu vou matar, e o plano de Deus não vai se cumprir. Não vai acontecer o plano de Deus se eu matar todos os meninos. Mas dentro dessa situação, muitas crianças morreram. Aí eu lembro no Evangelho, quando Herodes mandou mandar, quando descobriu que Jesus tinha nascido libertador. Quem é que vai reinar? Tem alguém que nasceu para reinar, para tomar a minha cadeira? E manda matar as crianças naquela época. No Novo Testamento também aconteceu isso. No Antigo Testamento acontece isso. Um levante de Satanás para atrapalhar um projeto de Deus. Ei, projeto de Deus, ninguém. O adversário não tem poder de atrapalhar. Mas nós sim. Nós atrapalhamos. Quando vem uma seta, quando vem um levante, quando vem uma calúnia, quando vem um recado: eu não vou mais, eu não quero mais, eu não vou fazer mais, eu vou parar. Aí a gente fica fazendo malcriação e beicinho com Deus. Porque a gente não entende que é a obra e que Deus não tem nada a ver com isso. Que isso é coisa da humanidade, do ser humano, a meninice, a criancice. E a gente não entende que a obra, sendo dele, eu fazendo ou não fazendo, ela vai avançar, porque a obra é dele, não é nossa. E aí a gente entra naquela meninice: eu não vou mais, eu não quero mais, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou por causa de fulano. Irmãos, quem é fulano para te parar? Quem é ciclano para te parar? Se você entendeu o que Deus tem para a tua vida, o propósito que Deus tem, fulano nem ciclano vai te parar. Você não vai levar para o teu pessoal e você vai falar: não, se eu estou incomodando é porque tem fruto. E eu vou continuar incomodando, porque a gente vai incomodar as trevas. Nós somos luz no meio das trevas. Se você não estiver incomodando é porque você não está incomodando as trevas. Aí você vai para um lado, vai para o outro, ninguém vai te tocar, ninguém vai te enxergar. Mas graças a Deus que tem alguém te enxergando. Se está te enxergando é porque você está brilhando, porque você é luz. E a gente vê esse projeto de Deus, o inimigo querendo usar Faraó para atrapalhar. Mas aí tinha duas mulheres. Aqui fala de duas parteiras, de duas mulheres. Quem é você na mão do Senhor? Qual foi a ordem que Deus te deu? O que ele disse para você fazer?
que você tem se acovardado, que você tem sentido medo, ou que você, não, eu não quero me indispor, eu não quero ter problema, eu não quero me aborrecer. Engraçado que no trabalho secular, muitas das vezes a gente se aborrece. Ah, não, mas aí eu me aborreço, mas eu preciso. Mas esquece que tem um Deus que é dono do ouro da prata, que também cuida, que também supre das nossas necessidades. Mas aí a gente não consegue entender isso. Nós não conseguimos entender. Aí a gente suporta, a gente passa muitas das vezes por algumas situações, mas quando é a respeito do reino, ninguém me toca. Eu não posso ouvir, eu não quero ser confrontada, eu não quero entender que existe algo muito maior sobre a minha vida. Não, aí a gente não quer se indispor, a gente não quer se aborrecer. Aí, o que eu entendo? Eu não quero me dispor, eu não quero me aborrecer, porque eu não acredito que esse Deus vai cuidar de mim. Porque eu não acredito que esse Deus vai suprir as minhas necessidades. Porque eu não acredito que Ele é fiel para continuar cuidando de mim, empregado ou desempregado. Porque essas mulheres aqui, a Bíblia diz que elas temeram. Moisés ainda não tinha nascido, não. Ainda não tinha ninguém ido até o acampamento dos hebreus para dizer que tinha vindo a mão do Senhor. Mas já eram mulheres, naquele tempo, muitos dos hebreus já tinham se corrompido. Mas essas duas mulheres entenderam, eu não vou pecar contra o meu Senhor, não vou aceitar isso. Corro o risco que for, até porque quando a gente tem certeza para onde nós vamos, a gente não fica com medo. A gente só obedece. Porque se essas mulheres não temessem a Deus, elas iriam fazer aquilo que Faraó tinha dado como ordem. Porque ele achou, eu vou atrapalhar esse projeto, vai nascer um menino no meio desse povo, e eu vou atrapalhar essa obra. Mas aí ele fala com mulheres erradas, com mulheres tementes, mulheres de oração. Ainda que tivesse um povo corrompido, ainda tinha um povo que acreditava na promessa da libertação daquele povo. Esse é o diferencial. É uma igreja dentro da igreja. Que vai chegar um momento que o Senhor vai fazer a separação. Ele vai fazer a separação. Mas ainda tem um remanescente que ora, que não se corrompe, que não se dobra para Baal, que não fica preocupado com a intimidação que está vindo, porque a gente entende que maior é o Senhor na nossa vida. E essas mulheres, elas acreditaram que tinha um Deus que não perdeu o controle. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, quem teme a Deus tem sabedoria. Pode ser a situação que for, se você tem temor a esse Senhor, porque quando Faraó chama elas e pergunta, eu dei uma ordem para vocês, por que vocês não obedeceram? Não, mas as mulheres hebreias não são como as egípcias, não, irmãos, nós somos diferentes. Eu lembro que a minha mãe falava, mas o amigo faz, mas você não é um amigo. Não é assim que a nossa mãe falava? Não é? Muita gente, acho que da minha época sabe, né? Porque às vezes a gente quer se igualar, mas nós somos diferentes, Deus. Nós somos luz no meio das trevas. Nós não somos qualquer pessoa. A Bíblia vai dizer que somos príncipes e princesas diante desse Senhor. Então elas falam assim para Faraó, elas são diferentes. Porque quando a gente chega lá, elas já deram a luz. Porque elas temiam. Então elas tinham sabedoria. Se você temer a Deus, você vai ter sabedoria para lidar em qualquer tipo de situação. Mas aí entra o que a missionária Ana falou, atitude. Tem que crer, irmãos. Essas mulheres aqui, se elas não tivessem certeza que Deus iria guardar elas, elas tinham aceitado o que Faraó tinha dito para elas. Porque uma coisa é um chefe, uma coisa é um patrão, uma coisa é um subordinado, uma coisa era um rei daquela época. Uma coisa é você viver como eles viviam, escravos.
naquele acampamento dos hebreus. Então a ordem veio de cima, a ordem veio do cabeça, mas acima desse cabeça tinha um maioral que era Jesus, que elas acreditavam no Deus vivo, no Deus poderoso. A gente tem que parar de ficar se igualando. A gente tem que ter certeza quem é o nosso Pai Celestial. Nós temos que ter certeza que nós somos filhos do Deus vivo. Nós temos que ter certeza que tem um Deus, como foi falado aqui, com alma nuvem de testemunha. Deus está sempre nos observando. Deus está sempre cuidando de cada um de nós. E se tivermos que perecer, a gente vai perecer, mas a gente vai perecer com Cristo, irmãos. É diferente. Passar uma luta com Cristo é diferente. Passar uma enfermidade com Cristo é diferente. Passar um desemprego com Cristo é diferente, até porque que ainda que a gente esteja desempregado, Ele vai suprir as nossas necessidades. Porque Ele é fiel. E essas mulheres mostram o temor que elas têm a Deus. Ela, ao invés de eu agradar o Faraó, eu vou agradar o meu Senhor. Para de ficar agradando o Faraó. Agrade ao seu Senhor. E agradar a esse Senhor é andar na contramão desse mundo. Agradar a esse Senhor é a gente estar ouvindo tantas coisas que tem chegado e a gente crê. Não, eu tenho certeza, Deus não perdeu o controle. Deus continuando quando não está pior, porque ainda tem uma igreja que ora, ainda tem uma igreja temente, ainda tem um remanescente, porque ainda que a gente escute, a gente dobra o joelho, porque a palavra vai dizer para a gente não se conformar com esse mundo, e a gente não vai se conformar. A gente vai estar orando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo salvação, pedindo libertação, pedindo cura, porque eu tenho que crer. Eu tenho que crer nessa palavra. Eu sei que tudo que está escrito vai se cumprir, mas o Senhor, Ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Então não é para a gente estar ouvindo o que a gente está ouvindo. Eu vou cruzar meus braços porque é bíblico. Porque tem que vai acontecer, irmãos. Mas quando Ele fala para não se conformar, Ele quer que a gente ore. Senhor, tem misericórdia. Alcance esse povo, alcance essa família, alcance essa vida, alcance esse jovem, alcance esse adolescente, alcance esse ancião, porque a gente crê nessa palavra. E essas mulheres, elas não compactuaram com aquela sentença de morte que foi dada. E eu te pergunto, com o que você tem compactuado? Porque muitas das vezes a gente está na casa do Senhor compactuando, matando pessoas. Matando no falar, no agir, no comportamento. Matando, porque tem várias maneiras. As pessoas acham que matar é só a gente com arma branca ou de repente com um revólver. Não, com a língua também a gente mata. Mas a gente esquece que a gente vai prestar conta naquele grande dia. Nós prestaremos conta. E a gente tem que ter muito cuidado. A sentença foi liberada por Faraó, mas foi dada para duas mulheres que não se corromperam, que não tiveram medo, que acreditaram que tinham um propósito, acreditaram na promessa, não importa o tempo que demore para se cumprir, mas eu continuo crendo na promessa, eu continuo crendo na volta dele, eu continuo crendo que Deus é poderoso para libertar, eu continuo crendo que Deus cura, eu continuo crendo que Deus abre porta, eu continuo crendo que Deus transforma, independente daquilo que eu esteja vivendo ou vendo. Aleluia! Independente daquilo que eu possa estar passando, nós não podemos nos corromper. Nós não podemos nos intimidar. Se a gente sabe quem é esse Senhor, se sabemos para onde nós iremos, por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai se calar? Por que a gente vai ir por uma direção que o nome do Senhor não vai ser glorificado? Ainda que Faraó achasse que poderia atrapalhar um plano que era divino, diabo nenhum tem poder de atrapalhar plano que é divino, não, irmãos. E é isso que a gente tem que ter entendimento nessa palavra. Eu não sei que tipo de intimidação, mas chega uma hora que a gente tem que se posicionar. E a nossa dependência tem que ser somente no Senhor. A Bíblia vai dizer: muitos acreditam em carro, confiam em carros e cavalos. E a sua confiança está em quem? A sua dependência está
está em quem? A gente precisa se perguntar, porque foi falado aqui, muitas situações já não é mais para a gente viver. Por que a gente ainda está vivendo? Por que a gente não consegue ter atitude? Ai não, mas eu ficar dependendo desse Deus, irmãos, é tão bom depender dele. Ele supre, ele não deixa faltar, ele manda a porção diária, ele é fiel, ele cuida. Tem situações que a gente vai ter que vivenciar para glorificar o nome do Senhor, para saber quem Ele é. E a gente fica com medo, a gente não quer viver, porque a gente não quer experimentar. E quem já experimentou, quer continuar experimentando, porque sabe que Ele cuida, que Ele faz. E aí essa sentença não parou. A pressão que você vive, a situação te afligindo, te angustiando. Você tem que entender, não importa o que eu esteja vivendo, mas eu vou produzir. Eu vou produzir caminhando. Eu vou produzir glorificando. Eu vou produzir abençoando vidas. Eu vou produzir fazendo a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor? Que ela é boa, perfeita e agradável. É a gente amar a Ele e ao nosso próximo. E como é que a gente ama o nosso próximo? Quando a gente olha com um olhar de misericórdia, aquilo que você não pode, que eu não posso, porque salvar a gente não salva, mas o nosso Deus salva. Ele salva. E trabalhar com as armas que Ele vai colocar na nossa mão. Porque essas mulheres falaram, eu não sou as mesmas parteiras. Eu acredito que tinha outras parteiras, mas elas foram escolhidas a dedo. Eu acredito que elas eram aquelas parteiras mais experientes. Porque com certeza a Faraó sabia de tudo. Eu vou pegar aquela mais experiente, aquela que eu sei que ora, e eu vou falar assim, agora eu vou tocar na tua casa, ela vai parar de orar. Agora eu vou tocar no teu filho, ela vai parar de orar. Eu quero aquela mais experiente, aquela que tem compromisso, aquela que tem intimidade, aquela que tem relacionamento com Deus. É nela que eu vou, e é ela que eu vou intimidar, e ela vai parar. Chamar aquelas mulheres a mais experientes. Ei, o inimigo também sabe das suas experiências. O inimigo também sabe do seu comprometimento. O inimigo também sabe que você é remanescente. E quando ele vem mesmo. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Mas o nosso Pai Celestial vai nos dar vida, vida em abundância, vai nos dar coragem, vai nos motivar. E ninguém vai entender que mulheres são essas, mulheres de oração, mulheres comprometidas, mulheres que não param por causa do cenário, mulheres que não se intimidam com aquilo que está ouvindo, com aquilo que está acontecendo, mulheres que estão entendendo, a luta está vindo, porque o Senhor está me usando como instrumento. Seja instrumento na mão do Senhor, como essas mulheres foram. Seja instrumento de não se intimidar, porque se o Senhor derramou uma unção, exerça aquilo que o Senhor te chamou. E eu acredito que enquanto a gente está cuidando do reino, daquelas vidas que o Senhor tem colocado na nossa vida, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa parentela, porque Ele diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. Que tipo de intimidação veio? Eu passei uma luta por 3 semanas de oração, de angústia, de aflição. Eu falei, está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. Está acontecendo alguma coisa. E de repente eu tive uma revelação de um desespero de crente. Não era do ímpio, não. Era os crentes. Era como se estivesse havendo um terremoto e os crentes saindo desesperados, sem controle. Eu falei, Senhor, meu Deus e meu Pai, o que é isso? Por 3 semanas. E depois dessas 3 semanas eu tive uma revelação. Satanás entra dentro da minha casa para me afrontar. Ele chegando lá, ele falou, eu vim buscar fulano. Eu falei, não. Ele não. Ele não. Eu vim buscar. Eu falei, tu está repreendido. Foi uma luta, irmãos. Mas eu não tive nenhum pingo de medo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Foi algo tremendo. Depois de 3 semanas ele se apresentou. Ele falou, agora eu vou dar a cartada final. Mas meu Deus falou, não.
E aquilo ali, aquela guerra foi vencida. E depois eu vi aquela nuvem se dissipando. E Deus dando vitória. Eu não sei que tipo de intimidação, irmão, você possa estar vivendo. Eu quero te motivar a acreditar que existe um Deus, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Que você pode estar sendo atacada, bombardeada, sugestionada. Mas se você continuar tendo certeza, não, tem um Deus na minha vida, tem um Deus que vai dar vitória. A gente vai falar, não, eu estou sendo atacada, mas eu vou estar orando, eu vou estar adorando, eu vou estar louvando, eu vou dedicar a minha. Porque a Bíblia vai dizer que na tentação de Jesus, ele venceu Satanás pela palavra. E a Bíblia vai dizer que no final, ele se apartou e os anjos vieram para servir. E o interessante, quando aquela luta terminou, foi essa palavra que o Senhor me deu, a tentação de Jesus. Claro, irmão, muitas das vezes ele vai ver, não estou conseguindo nela, ele vai querer entrar. Ou sugestionar, já que eu não posso com você, eu posso com o teu neto, eu posso com o teu filho, eu posso com o teu marido, não pode nada, irmãos. Não pode não, porque tem um general. Aleluia. Tem um Deus cuidando. Tem um Deus que é fiel. Tem um Deus que é poderoso. Se Ele fala, se Ele já disse que não vai tocar, não toque, irmãos. Ele vai se andar, mas Ele não vai tocar, porque Deus não vai dar ordem para Ele, nem vai permitir que Ele toque. E é isso que a gente precisa ter certeza. Está temendo, está servindo, fique em paz. Ah, mas fulano, irmão, só vai acontecer se Deus permitir na vida da gente, irmão. Nosso compromisso não é com as trevas, não, é com Deus vivo e poderoso. Foi liberada uma sentença de morte. Quantas das vezes o inferno não libera a sentença contra a nossa vida, contra a nossa casa? E Deus fala, a sentença foi liberada, mas não vai chegar lá. A sentença foi liberada, mas ela não vai chegar. Sentenças e sentenças serão liberadas, mas o importante é que o Deus que a gente serve, Ele quebra essa sentença, Ele não deixa nem chegar, Ele não deixa nem a gente sentir o cheiro dessa sentença. Ele fala, lá não, nela não, naquela casa não. Deus é fiel, vamos nos colocar de pé. Eu não sei se a sentença foi de morte, eu não sei. Eu sei que foi essa palavra. Se ponha como mulher temente, mulher de oração. Se ponha como uma mulher corajosa, não com a tua força, mas com a força do Senhor que habita em você. Com a presença do Espírito Santo que habita em você. Não sei se você está sendo sugestionada. Creia nesse Senhor. Porque Deus é poderoso para te dar estratégia. Uma estratégia que você nem vai entender, mas você vai saber que veio do Senhor. Mas não tenha medo, faça como essas mulheres fizeram. Elas continuaram assistindo aqueles partos. E quando o faraó ficou sabendo, porque claro que tinha os soldados ali conduzindo tudo, faraó manda chamá-las mais uma vez. Primeiro chama para dar uma sentença, depois chama para cobrar. Eu não dei uma ordem para vocês? Por que vocês não estão obedecendo? Ah, rei, ó, aquelas mulheres não são como as egípcias não, hein? Elas são diferentes. Eu não sei o que acontece, que quando a gente chega lá já não tem mais criança, elas já deram a luz, as crianças já não estão mais ali, eu não sei nem o que acontece. Você é diferente. Nós somos diferentes. E é isso que a gente precisa entender através dessa palavra. Você não é qualquer pessoa. Ainda que você ouça, ainda que você possa ter pessoas dizendo você é isso, você é aquilo, você não é. Você é filha do Deus vivo. Você é especial. Você é importante. Jesus te ama. Nós só estamos aqui porque Ele um dia nos escolheu. Obrigada, Jesus. Eu não sei se é essa palavra, porque tem palavras que o fato dela ser repetitiva, a gente começa a achar, são palavras para roubar a nossa identidade. Não deixa ninguém roubar a tua identidade em Cristo, não. Você tem qualidades. Eu preguei no domingo sobre Jefté. Filho, homem valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Uma palavra pesada.
E muitas das vezes, as palavras pesadas faz com que a gente esqueça quem nós somos, as nossas qualidades, os nossos valores, o quanto nós somos preciosos. Jefté, sim, foi expulso, foi excluído por causa de ser filho de uma prostituta. Mas ele tinha qualidade. Em nome de Jesus, eu não sei o que você possa estar ouvindo, mas lembre que você tem qualidade. E coloque a sua qualidade em práticas. Você pode falar assim, mas ninguém está vendo. Tem alguém que vê. Aquele que está acima de nós. Aquele que não dorme. Ele tem visto as tuas qualidades. E muitas das vezes a gente quer se apresentar para o homem. A gente quer mostrar para o homem. A gente quer que o homem nos enxergue. Queira que Deus te enxerga. Queira que Ele te enxergue. Queira que Ele te enxergue, porque é Ele que precisa te enxergar. Atraia Ele com as suas qualidades. Não se corrompa. Não, estão falando que eu sou assim, eu vou. Não. Eu quero ser desse jeito. Eu quero ser mole, eu quero ser manso, eu quero ter domínio, eu quero ter fruto do Espírito Santo de Deus. Ah, mas você é boba, você é frouxo. Não, são qualidades do fruto do Espírito que eu tenho, que eu não negocio, que eu não abro mão. Eu não quero me importar com aquilo que o homem acha ou pense de mim. Eu quero que esse Deus olhe para mim e me enxergue e veja de que maneira eu tenho me conduzido nessa terra. Porque eu dependo do aval dele, eu dependo da bênção dele, eu dependo do cuidado dele, eu dependo do amor dele. Não é do homem, porque o homem ele é falho. Glória! Não abra mão dos teus princípios. Imagine essas mulheres com essa ordem que foi dada. Se elas não tivessem temor, se elas não acreditassem que haveria escape e livramento para a vida dela. Imagine se elas se amedrontassem, como muitas, eu acredito. Mas elas eram diferentes, por isso que elas foram escolhidas. Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, porque ainda que você possa ter errado, como eu já errei também, mas tem que ter alguma coisa em nós que atraiu a esse Senhor. Tem que ter alguma qualidade que eu ainda não enxergo, que eu ainda não entendo, que possa não estar atraindo o homem, mas atraiu a esse Deus para que eu pudesse estar aqui. Para que Ele pudesse trabalhar na minha vida. Para que Ele pudesse devolver a minha identidade. Para que eu saiba quem eu sou. Para que eu entenda quem eu sou. Para que eu saiba que tem um Deus que vai me ajudar. Para que eu saiba que tem um Deus que tem sido favorável a nos ajudar. Que nessa noite, eu não sei que tipo de sentenças, eu não sei que tipo de palavras, eu não sei que tipo de sugestionamento, eu não sei quais são os medos. A Bíblia vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Ame a esse Senhor para que esses medos caiam por terra. Para que você tenha atitudes de tomar decisões na dependência do Senhor. Eu acho que muitas das vezes a gente não consegue porque a gente acha que a gente vai depender da gente mesmo. Não, quando a gente fala, Senhor, eu dependo exclusivamente do Senhor. O projeto de Satanás é te afligir, é te oprimir, é te entristecer. E ainda é falar que a gente tem que viver dessa maneira. Não, você tem que viver assim. Você não merece ser feliz. Você tem que viver nas amarras, nas correntes, nos grilhões. Não, esses grilhões espirituais Deus está abrindo e quebrando. Para que a gente saia a cada dia para se libertar. A Bíblia vai dizer, se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Aleluia. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. A palavra que veio foi de morte, mas tinha um Deus de vida. Na contramão da morte tinha um Deus de vida. É por isso que na palavra vai falar da viúva de Naim. Vinha o velório, o cortejo, vinha a dor, o choro, mas entrava naquela cidade de Naim a vida, que trouxe vida para aquele filho daquela viúva. É vida que você precisa, só tem um para te dar: vida em abundância. É vida que você quer? Receba essa vida nessa noite, porque essa vida ela quebra grilhões, essa vida ela quebra corações, tira coração de pedra, coloca coração de carne. É vida, só tem um que tem vida e vida em abundância: Jesus Cristo. Receba Ele. Viva um novo tempo. As palavras, as sentenças não pode ser maior do que a presença desse Deus. Busque essa presença para a tua vida. Que essa presença traz coragem, traz ousadia, traz intrepidez para a nossa vida. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Aleluia. E que você entenda quem foram essas mulheres. Eu acredito que elas só foram escolhidas porque elas eram diferenciadas. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos diferenciados. Ah, mas você já foi. Eu fui, não sou mais. Sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que o Senhor nos escolheu, porque sabe que pode contar com a tua oração, porque pode contar com o seu desprendimento, que sabe que ainda que venha um turbilhão de intimidações, você vai falar: não, eu vou ficar com o meu Senhor, eu vou escolher o meu Senhor, eu vou continuar com o meu Senhor, eu vou continuar anunciando, eu vou continuar falando, eu vou continuar pregando, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Amém. Aleluia. Família, irmãos. Família continua sendo um projeto de Deus. Mas tem situações também que só Deus vai poder fazer. E Deus faz. Mas para Deus fazer também, a gente vai ter que buscar em Deus sabedoria, a estratégia de Deus. E se Deus te der uma estratégia, não tenha medo, porque a estratégia que Deus deu para essas mulheres foi: quando o faraó souber que vocês não estão obedecendo a ele, vocês vão falar para ele: elas não são iguais às mulheres egípcias, não, elas são diferentes. Quando eu chego lá, não tem nem mais que dança, eu não sei nem o que aconteceu, não sei nem se é menino ou se é menino. Estratégia de Deus. Deus é estrategista, Ele continua sendo estrategista. Eu não sei que tipo de estratégia Deus vai te dar, mas se você tem certeza que é Deus que está te dando, só obedeça, que você vai ter o teu livramento, o teu escape. O Senhor vai fazer aquilo que tem que ser feito através da estratégia que Ele vai dar para cada um de nós. Aleluia. Santo é o teu nome.